Então já vamos começar. Podemos começar? Alonso, vou tirar isso aqui, que eu não enxergo. Pessoal do som. Já pode começar? Olá, bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o comparecimento dos que estão presentes e dar boas-vindas para os que estão no canal do YouTube. Temos parceiros, colegas de outros tribunais que devem estar participando. Essa ação faz parte do projeto da Escola Judiciária e do Tribunal Regional Eleitoral, de forma a facilitar, melhorar, otimizar o atendimento ao nosso público. Hoje, em especial, a gente vai apresentar aqui para vocês uma conversa sobre linguagem simples aplicada ao atendimento dos povos indígenas. Trouxemos aqui para conversar com a gente o doutor Edielson Almeida, já é um parceiro nosso, que tem a especialização nessa área, foi parceiro no nosso projeto que foi premiado o ano passado, na cidadania indígena, onde a gente realizou um trabalho magnífico, formando multiplicadores, professores indígenas, para que atuassem junto aos seus respectivos alunos a questão da cidadania, da representatividade, e foi bastante valoroso, tivemos bons resultados. Nessa última eleição, aumentou o número de vereadores indígenas, tanto no município de Pedra Branca do Amapari como do Oiapoque, que é onde se concentram o maior número de indígenas. O título do professor Edielson é muito grande, então eu vou deixar para ele se apresentar, que eu posso cometer a falha e esquecer algum detalhe. Então, vou passar agora a fala para o Edielson. Só um desculpe aqui, Edielson. Eu quero me identificar, para pessoas com deficiência, pessoa com deficiência visual. Eu sou um rapaz pardo, de estatura média, cabelos brancos, as cores escuras foram embora completamente, Estou vestido com a camisa branca listrada e uma calça jeans. Agora sim, agora eu posso passar para o senhor. Ok, amigo. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao TRE pelo convite, em nome do Rinaldo. É um prazer estar aqui com vocês, nessa parceria. E eu também vou fazer a minha audiodescrição. Eu também sou pardo, assim como a maioria dos cidadãos aqui da Amazônia. Cabelo preto, liso. Estou usando uma calça cinza, sapato cinza e uma camisa branca com umas bolinhas pretas. E uso óculos. Tá certo? Nós vamos ter aqui uma conversa sobre os povos indígenas do Amapá. Meu nome é Edielson Almeida, eu sou antropólogo, trabalho na Secretaria de Estado da Educação, com educação escolar indígena, já estou lá há 9 anos, nesse processo de educação escolar. Então, vamos lá. O objetivo do nosso encontro de hoje vai ser favorecer uma comunicação mais acessível e compreensível com os povos indígenas do estado do Amapá, que não têm familiaridade com os termos jurídicos. Então, esse será o objetivo do nosso encontro. E sobre o que nós vamos conversar? Vai ser uma conversa. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade para perguntar, para dialogar,
para tirar algumas dúvidas e também para as contribuições. Nós vamos começar desconstruindo alguns preconceitos em relação aos povos indígenas, que em pleno século XXI, esses preconceitos ainda estão fortemente presentes. Tá? Então, nós vamos começar com o que eu chamo de letramento indígena. Em seguida, vamos falar um pouco sobre os povos indígenas do estado do Amapá e vamos fechar com a linguagem simples aplicada a esses povos. Ok? Então, por favor, fique à vontade para intervir. E vamos lá. Nós vamos iniciar com uma pergunta. O que você aprendeu na escola e nas suas experiências de vida em relação aos povos indígenas? Eu gostaria que vocês pegassem uma folha de papel agora em branco e respondessem essa pergunta. O que eu aprendi na escola, a partir da minha experiência de vida, em relação aos povos indígenas, tá? Eu vou cronometrar aqui 5 minutinhos para que você faça essa reflexão e registre o que você aprendeu sobre os povos indígenas. Escreva tudo o que vier na sua mente, no seu pensamento, em relação aos povos indígenas, que você aprendeu na escola, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e pela educação superior. Tá? O que foi que eu aprendi, o que ficou? Vamos lembrar das aulas de história, né? Vamos lembrar, antigamente era dia do índio, né? Hoje é dia dos povos indígenas, tem uma lei aprovada. Vamos lembrar desse período, no mês de abril, como os povos indígenas eram retratados. Na época em que vocês estavam no ensino fundamental, no ensino médio, na educação superior. Ótimo, excelente, acabou o tempo. Acabou o tempo. E agora nós vamos assistir um vídeo, tá? Desmistificando alguns estereótipos, desconstruindo alguns conceitos em relação aos povos indígenas, ok? 5 expressões para tu parares de usar ao falar de povos indígenas. Esse é programa de índio. Cinco expressões para tu parares de usar ao falar de povos indígenas. Esse é programa de índio. Então, mano, essa expressão geralmente é somente o volume, amigo. Falar de algo que não é interessante, que não é legal, e é uma expressão carregada de discriminação contra os povos originários. Para mim, programa de indígena é cuidar da floresta, é valorizar a cultura ancestral e defender o território. Mas eu adoro a cultura dos índios. Errado mais uma vez. Não é uma, são várias culturas. Só no Brasil existem mais de 300 povos originários. O correto é você falar indígena ou utilizar o nome do seu povo. Além disso, essa palavra índio é uma denominação generalizante
preconceituosa e que ignora toda a nossa diversidade. Tu aprendeste isso naquelas viagens que tu vai pras tribos, né? Que legal, mano. Legal mesmo é respeitar a singularidade dos povos indígenas. O termo tribo remete a povos primitivos, ou seja, que são atrasados numa suposta linha evolutiva. O correto é usar aldeia ou comunidade, e sempre citando também a etnia, como por exemplo, a aldeia Aucre do povo Kayapó. Assim, eu tenho a impressão que os índios estão perdendo a cultura deles, sabe? Se tu acha que o indígena que tem celular, que tem televisão ou que mora na cidade deixou de ser indígena por causa disso, é que tu ainda não entendeu que a cultura é um conjunto de manifestações com diversos elementos daquele grupo. A cultura é algo que está em constante transformação, não é algo que se perde. A cultura ela é viva. Uma coisa eu sei, os índios são preguiçosos e não gostam de trabalhar. Ah, então quer dizer que só porque os povos indígenas não têm um modo de vida de trabalho igual ao teu, eles são preguiçosos e inferiores. Nada disso. A maioria dos povos aldeados tem a cultura de subsistência. Eles precisam plantar, colher, caçar, pescar, construir casa e muitas outras atividades. Isso dá muito trabalho e é carregado de conhecimento ancestral. Combater o preconceito contra povos indígenas é combater a violência que muitas vezes passa despercebida, mas que nem por isso deixa de ser sentida na pele da nossa gente. Não existe um povo superior ao outro. Povos indígenas são diversos, estão em diferentes contextos e merecem respeito todos os dias. Ok, interessante o vídeo, né? Agora vamos voltar para as anotações que vocês fizeram. Tá? Voltando para as anotações. Quem gostaria de falar sobre o que anotou? Bom, uma abordagem bem simples, que é o que eu aprendi, né? Que os indígenas, né, foram os primeiros moradores do Brasil e que vivem na floresta. Costumam ornamentar o corpo com adereços e também pintarem em alguns eventos, né, da cultura indígena. Vivem do que a floresta fornece. Isso aí é o que a gente aprendeu lá. Muito bem. Alguém mais? Sim. Bom dia a todas e todos. Eu aprendi na infância sobre o Dia do Índio, sobre as imagens do descobrimento do Brasil, né, os índios recebendo as caravelas e tal. Lá na beira da praia, aquelas imagens ficaram gravadas. No ensino médio, a gente aprendeu pouco mais sobre a história, sobre a escravização dos índios, sobre antropofagia. E aprendi também, lá pelas tantas da adolescência, a música da Baby Consuelo, né? Todo dia era dia de índio, que foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Fazíamos trabalhos de índio na faculdade, no ensino médio e faculdade, não aprendi absolutamente nada sobre o índio. Ok. Alguém mais? Tá, não se preocupem. Tá? Bem, o vídeo que vocês assistiram, primeiro o termo índio, né? O termo índio é um termo criado pelos colonizadores quando chegaram aqui na América. Ou seja, o termo índio ele nega toda a diversidade dos povos indígenas. O termo índio ele nega as diferenças. Tá? Então, para o colonizador, chamar os povos que aqui já estavam de índios foi mais fácil para o processo de dominação, de colonização. Tá? Hoje nós chamamos de povos indígenas, povos originários, tá? Ou chamamos pela própria etnia, né? Os caripunas, os galibi-maruorno, os palicus, os galibi-calinã, os zoiampi. Tá? Então, o termo índio é um termo que nós não estamos mais utilizando para nos referirmos aos povos indígenas. Tá? Outra questão é a tribo, né? Tribo também é uma expressão criada pelo colonizador, né? Tribo nega também toda essa diversidade. Tá? A tribo nega também todas as diferenças. A tribo, no termo tribo, também remete ao passado.
né, aos povos não civilizados. Hoje nós utilizamos aldeia, manga, aldeia Aramirã, que é do povo indígena Oyampi, ou comunidade, né, comunidade indígena Caripuna, comunidade indígena Galibi-Maruorno. Tá? É o termo que nós utilizamos hoje. Porque o termo aldeia, o termo comunidade, ele traz, né, a presença de toda uma organização social, de toda uma cultura, de toda uma língua, de toda uma ancestralidade que caracteriza aquele determinado povo. Tá? E é importante, né, o vídeo traz essas expressões que, infelizmente, ainda estão fortemente presentes hoje. Tá? Em pleno século XXI, que nega todas essas diferenças, toda a diversidade, tanto a diversidade cultural, quanto a diversidade linguística, tá, que estão presentes e que caracterizam os povos indígenas. Bem, os povos indígenas do Amapá. Tá, nós temos 5 povos indígenas no estado do Amapá. No Oiapoque nós temos o povo indígena Caripuna, Galibi-Maruorno, Palicu e Galibi do Oiapoque. Galibi do Oiapoque também é conhecido como Galibi-Calinã. E nós temos no município de Pedra Branca do Amapari o povo indígena Wayampi. Vocês já tiveram contato com esses povos? Tiveram contato com toda essa diversidade de línguas, de culturas? É maravilhoso, né? Você se predispor a conhecer o outro, né? A aprender com o outro. Além da diversidade cultural, também existe toda uma diversidade linguística. Tá? No Oiapoque nós temos o Caripuna, que eles falam Queol Caripuna, que é diferente do Queol Galibi-Maruorno. Nós temos o povo indígena Palicu. Tá? O Palicu tem uma língua diferente, que é o Paricuaqui. O Galibi do Oiapoque, tá? Que fala Galibi, mas também eles falam Queol, Galibi do Oiapoque. E os Oyampi, que falam a língua Oyampi, que vem do tronco linguístico Tupi-Guarani. Tá? Além da diversidade cultural, nós também temos fortemente presente a diversidade linguística. Tá? Olha a aprendizagem, né? Quando você interage, estabelece uma relação social de aprendizagem com o outro. Bem, aqui nós vamos falar um pouco sobre os Oyampi da Pedra Branca do Amapari. Né? O TRE já desenvolveu um projeto chamado Cidadania Indígena com o povo indígena Oyampi. Tá? Então, nós temos já colegas aqui do TRE que já fizeram imersão na terra indígena Oyampi. Foram 5 dias, né, de vivências, convivências e aprendizagem com o povo indígena Oyampi. Aqui é uma fotografia da aldeia, de uma das aldeias. E quem são os Oyampi? Tá? O Oyampi é um povo indígena de tradição e língua tupi-guarani. Vive na Amazônia, especificamente no estado do Amapá, mas também nós temos o Oyampi na Guiana Francesa. Os Oyampi do Amapari moram no lado brasileiro, na terra indígena, localizada tanto no município de Laranjal do Jari, como Mazagão e Pedra Branca do Amapari. A terra indígena Oyampi, ela abrange esses 3 municípios. O contato com o não indígena. Tá? O povo indígena Oyampi, nós chamamos de povo indígena de contato recente. Tá? Oficialmente, o contato ocorreu no ano de 1973. Tá? Então, é recente esse contato. E o contato se deu devido à invasão das terras habitadas pelos Oyampi, tá? Principalmente pela construção da rodovia perimetral norte. E aí veio a intervenção da FUNAI, estabelecendo o contato oficial.
Quando se fala em linguagem simples, né, você está falando em comunicação. Tá? Como estabelecer uma comunicação com o povo indígena de recente contato? Tá? O contato foi em 1973, o contato inicial, oficial, pela FUNAI. Claro que anteriormente eles tiveram contato com não indígenas, sim, com garimpeiros, com gateiros, mas o contato oficial a partir de 1973. Então é um povo, primeiro, de recente contato com os não indígenas. Os mais velhos não falam a língua portuguesa. Tá? E aí a necessidade de um intérprete, quando você vai ter contato com os mais velhos, com os idosos, que o Ayampi chama de tamô. Os Ayampi que moram próximo da rodovia perimetral norte, eles falam português com mais facilidade, devido ao contato que eles têm direto, né, com as pessoas que adentram a terra indígena Ayampi. Então, isso facilita, né, o contato com a língua portuguesa. Também devido ao processo de escolarização, né, na escola é ensinada a língua portuguesa. Então, isso vai tornando o contato com a língua e possibilitando a facilidade em falar a língua portuguesa. Vocês sabem que uma língua, para sobreviver, ela precisa ser falada. Tá? Os indígenas que moram no interior da terra indígena têm dificuldades em entender e compreender a língua portuguesa. Tá? Os que moram no interior da terra indígena, devido ao pouco contato com a língua portuguesa, então eles têm mais dificuldades. Como você observa essas dificuldades? Os professores que trabalham diretamente com o povo indígena Ayampi, eles precisam de intérpretes para conseguir ensinar em língua portuguesa. E como é que se dá esse processo de ensino-aprendizagem? Né? O professor fala em português e aquele aluno Ayampi que tem uma maior facilidade, né, de falar a língua portuguesa, ele faz a interpretação em Ayampi para os seus colegas de turma. Tá? Agora imaginem o atendimento feito pelo TRE. Tá? Como seria essa linguagem simples para facilitar esse processo de comunicação com os Ayampi que não têm facilidade em entender, compreender a língua portuguesa? Tá? Então vamos pensar nisso? Nós, da área da educação, nós utilizamos os intérpretes. Aquele Ayampi que tem uma maior facilidade em entender, compreender a língua portuguesa. Ele fica ali do lado do professor, tá? O professor explica em português e ele vai explicar em Ayampi para os seus colegas. Essa é a estratégia usada pelos professores. Tá? Que é uma estratégia que pode e deve ser utilizada também pelo TRE no momento em que for realizar o atendimento ao povo Ayampi. Hoje o TRE do Amapá tem um intérprete no cartório da Pedra Branca do Amapari e no cartório do Oiapoque, para facilitar esse atendimento aos eleitores indígenas. Isso é excelente, né? O papel desses intérpretes, eles são fundamentais. E isso foi resultado daquela nossa ação que fizemos, tanto na Ayampi como lá na aldeia do Manga, né? Que foi uma reivindicação que eles colocaram na audiência pública que foi realizada naquele momento. Daí a importância, né, do TRE ir até as terras indígenas, ouvir esses povos. Tá? Eu falo esses porque são vários, vocês acabaram de ver, né? Só aqui no estado do Amapá são 5 povos indígenas, com culturas diferentes, línguas diferentes, cosmologias diferentes, e toda essa diversidade ela precisa ser levada em consideração
quando você planejar um atendimento. Tá? A presença do intérprete é fundamental para que realmente haja a comunicação, para que ele entenda e compreenda os seus direitos, tá? E também consiga, né, realizar um atendimento eficiente e eficaz. Tá? Por que é importante conhecer os povos indígenas? Tá? Porque eles são diferentes. E essa diferença ela precisa ser levada em consideração quando se planeja uma ação que vai envolvê-los. Isso é fundamental. O povo indígena Oyampi é um povo de recente contato. Todos falam a língua portuguesa? Não. Então, no momento em que nós vamos planejar uma ação, nós precisamos conhecer quem são os Oyampi. Há necessidade de intérpretes? Então nós temos que levar. Quem serão esses intérpretes? Um próprio Oyampi. Por que tem que ser um Oyampi? Um Oyampi que fala português. Nós temos vários professores indígenas Oyampi que poderão atuar como intérpretes. Nós temos Oyampi que está fazendo mestrado aqui na Universidade Federal do Amapá, na área de linguística. Tá? Então, o próprio indígena é a pessoa ideal para ser um intérprete. Tá? Se eu vou desenvolver uma ação com o povo indígena Oyampi, é bom eu conhecer esse povo, dar uma lida, né? Quem são os Oyampi? É um povo indígena de recente contato? Como é a organização social, organização cultural, cosmologia desse povo? Isso é importante ter esse conhecimento, para que quando eu adentre a aldeia, tá, eu já esteja consciente em relação aos aspectos socioculturais daquele povo. Nós já tivemos um caso de uma técnica que adentrou a aldeia, o Oyampi, e ela pegou uma criança no colo e jogou para cima, a criança. Como nós fazemos aqui na nossa cultura, né? A mãe correu, tomou a criança da mão dessa técnica e começou a soprar na cabeça da criança. Por que a mãe fez isso? Para trazer a alma de volta. Porque no momento em que a técnica pegou a criança e jogou para cima, na cultura Oyampi, você está tirando a alma desta criança. E a maneira de trazer essa alma de volta é soprando na cabeça dessa criança para que a alma volte. A alma é vida, a alma é saúde. Tá? Então, se eu vou fazer um atendimento a esse povo, é importante conhecer um pouco da cultura desse povo. Tá? Isso é fundamental. Bem, os caripunas. Tá? Os caripunas estão localizados nas terras indígenas. O caripuna, no município de Oiapoque, nós temos 3 terras indígenas. Todas as 3 terras já foram homologadas, reconhecidas como território indígena pelo governo federal. Nós temos a terra indígena Uaçá, a terra indígena Juminã e a terra indígena Galibi. Se já estiverem em alguma dessas terras, quem trabalha no Oiapoque, com certeza, já passou por elas, né? Os caripunas, eles estão presentes nessas 3 terras indígenas. Se você for na terra indígena Uaçá, você vai encontrar o povo caripuna. Se você for na Juminã e na Galibi, também. Tá? É uma região denominada de Baixo Oiapoque, onde divide, os caripunas, eles convivem juntos com o povo Galibi Maruorno, com os Galibi Calinã e também com os Palicu. Tá? Nas 3 terras indígenas, você vai encontrar esses 4 povos convivendo nessas terras. E aqui nós temos algumas aldeias do povo caripuna. Tá? Aqui no território indígena Uaçá, às margens do rio Curipi. O Reinaldo já esteve no rio Curipi, você também, Helena, já esteve no rio Curipi. No rio Curipi, nós temos também na BR-156, no território indígena Galibi, às margens do rio Oiapoque, e no território indígena Juminã, também às margens do rio Oiapoque. São, no total, 22 aldeias.
só do povo indígena caripuna. E a comunicação com os caripunas? Tá? E a linguagem simples para que eles entendam, compreendam a ação que está sendo desenvolvida ou que será desenvolvida. Primeiro, conforme as fontes de pesquisa, é possível que as primeiras famílias chegaram à região do Rio Kuripi em fins do século XIX. Caripuna é povo indígena de recente contato? Não. Já tem mais de 100 anos. Tá? Quase 200 anos de contato, né? Se você for analisar as fontes históricas. A maioria das comunidades caripuna, eles falam a língua portuguesa como primeira língua. E o creol como segunda língua. Ou seja, vou desenvolver uma ação na aldeia do Manga, que é a aldeia do povo caripuna. Tá? No momento em de planejar essa ação, lá todos falam a língua portuguesa? Sim, porque a língua portuguesa é a primeira língua. O que quer dizer a primeira língua? É a língua falada naquela comunidade. É a língua falada naquela aldeia. Tá? No momento em que nós estamos planejando uma ação, é importante saber disso. Eu vou precisar de intérprete? Depende do trabalho que eu vou desenvolver. Tá? Com caripuna, dificilmente você vai precisar de intérprete. Mas você tem que transformar essa linguagem numa linguagem simples. Tá? Para que eles entendam e compreendam. Você tem que traduzir. Principalmente para os idosos. Tá? Se eu estou lá preenchendo sobre alguns itens, né, voltados para a identidade sexual, se lá tem trans, cis, eu vou ter que explicar, né, o que é uma pessoa cis e o que é uma pessoa trans. Tá? Eu tenho que transformar isso numa linguagem simples. Da mesma forma, tá? Quando eu estou trabalhando com os povos aqui em Macapá, com a população aqui em Macapá. Aqui em Macapá, qual é a primeira língua? É a língua portuguesa. Para nós entendermos primeira língua, nós temos que conhecer um pouco, né, da história desses povos. Historicamente, esses povos passaram por uma educação que nós chamamos de educação colonizadora. O que é uma educação colonizadora? Foi uma educação utilizada, né, para que o indígena deixasse de ser indígena. Para que ele esquecesse, entrasse no esquecimento toda a sua cultura, né, toda a sua cosmologia, toda a sua história, toda a sua ancestralidade. Né. Dentro desse processo de esquecimento, de apagamento, está a língua. Tá? Então, a primeira coisa que o indígena era proibido de falar na escola era a sua língua. Tá? Agora, imaginem décadas você sendo proibido de falar a sua língua. E obrigado a falar a língua do colonizador, que é a língua portuguesa. Então, a sua língua, ela vai entrando no esquecimento. A sua língua vai morrendo. Tá? Então, centenas de línguas indígenas morreram. Tá? Sendo resultado de todo esse processo de escolarização. Tá? Então, a língua portuguesa e o povo indígena caripuna, olha, o contato no final do século XIX são quase 200 anos. Tá? Se você for ouvir um idoso caripuna, ele vai dizer que ele apanhava quando ele falava a língua portuguesa. Ele era castigado severamente quando ele falava a língua caripuna na sala de aula. Tá? Os castigos eram constantemente utilizados, tá, como forma de repressão. Tá? Então, mais de 100 anos proibido de falar a sua língua
entra no esquecimento, a língua morre. Esse revivamento da língua caripuna é recente. Esse revivamento. Foi a partir da Constituição de 1988 que os povos indígenas tiveram o direito de continuar existindo enquanto povo indígena. Então, a partir de 88, que as políticas públicas vêm voltadas para uma educação indígena que faça esse revivamento, o fortalecimento das identidades culturais e, principalmente, das línguas. O povo Galibi-Maruorno, pois não? Gelson, uma pergunta. Por exemplo, lá no Manga, na aldeia do Manga, a primeira língua é a língua portuguesa, mas é a nova geração, as crianças, os adolescentes, eles também falam Creol? Estão aprendendo? Como é que é lá? Ou essa nova geração só fala a língua portuguesa? Está sendo reavivado isso? É importante, né, essa questão. A partir da Constituição de 88, já foram delineadas políticas públicas, tanto a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, voltado para uma educação escolar indígena, intercultural, diferenciada, bilíngue ou multilíngue, dependendo do contexto linguístico de cada comunidade. No caso dos caripunas, né, nós vamos falar um pouquinho da aldeia do Manga, a partir dos anos iniciais do ensino fundamental, foi incluído no currículo uma disciplina chamada Língua Indígena. Tá? A disciplina Língua Indígena, ela está tanto nos anos iniciais do ensino fundamental, também nos anos finais, que é do 6º ao 9º ano, e também no ensino médio. Tá? Então, quando a criança adentra os anos iniciais, ela já começa a estudar a sua língua, no caso, o Creol, que é a língua indígena caripuna. E o professor é o professor caripuna. Mas, dentro da aldeia, a primeira língua é a língua portuguesa. Tá? Existe um trabalho que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Amapá, exatamente para o fortalecimento, o revivamento dessas línguas. Mas no currículo escolar, desde quando a criança adentra o primeiro ano do ensino fundamental, ela já começa a estudar a sua língua. Esperamos, né, que daqui com o tempo seja falado dentro da aldeia o Creol, assim como é dentro das comunidades Wayampi. O Wayampi, a primeira língua é o Wayampi. A língua portuguesa já entra como segunda língua. Mas o Wayampi é um povo indígena de recente contato. Bem, Galibi-Maruorno, nós encontramos o povo indígena Galibi-Maruorno na terra indígena Uaçá e Juminã. Tá? E ele também está presente nessas terras indígenas com os caripunas, os Galibi-Calinã e os Palicu. Tá? A maior população Galibi-Maruorno, eles estão na aldeia Cumarumã. Quem já esteve nesta aldeia? É uma aldeia imensa. Tá? Seria bom, se tiver oportunidade, conhecer a aldeia Cumarumã. São um total 15 aldeias Galibi-Maruorno, distribuídas nas duas terras indígenas. No território Uaçá, às margens do rio Uaçá, e na BR-156, no território Juminã, temos as margens do rio Oiapoque, nós temos apenas uma aldeia, que é a aldeia Uará. Então, nós temos 15 aldeias no total. E a linguagem simples, a comunicação com o povo indígena Galibi-Maruorno. Bem, aqui, as fontes históricas, né, dizem que o contato, né, a adoção desta denominação ética
por uma parcela da população indígena da região do Açá é relativamente recente, remontando ao final da década de 1940, quando o SPI começa a atuar nessa região, mas o contato não se deu em 1940. O contato se deu no final do século XIX. Tá? Agora, a denominação Galibi-Maruorno foi no final da década de 1940. Quando o SPI começa a atuar aqui na região do Oiapoque. SPI é o Serviço de Proteção aos Índios. Eu falo índio porque é o significado da sigla. Tá? Mas hoje nós não chamamos mais índio. Tá? Índio pertence ao passado. Hoje chamamos de indígenas, povos originários, ou o nome do próprio povo, né? Caripuna, Galibi-Maruorno, Wayampi. A maioria das comunidades de Galibi-Maruorno falam a língua portuguesa como primeira língua e Queol como segunda língua. Aqui é um caso semelhante ao povo indígena Caripuna. Se adentra uma aldeia Galibi-Maruorno, a primeira língua é a língua portuguesa, porque eles passaram por todo esse processo de educação colonizadora que negou toda essa diversidade linguística e cultural. Tá? Eles foram proibidos de falar a própria língua na sala de aula e obrigados a falar somente a língua portuguesa. E a sua língua entrou num processo de esquecimento. Tá? E agora, a partir da Constituição de 1988, com essas políticas linguísticas, estão no processo de revivamento dessas línguas. E o atendimento? Volto a enfatizar, a linguagem simples é fundamental para a comunicação. Mesmo a comunidade falando a língua portuguesa, tá? É necessário um planejamento para que aconteça uma comunicação eficaz, para que o outro entenda o que você está falando, compreenda. Tá? Então, no momento em que eu vou planejar uma ação que envolva o povo indígena Galibi-Maruorno, uma ação na aldeia Cumarumã. Qual é o povo? Galibi-Maruorno. Tá? Então, vamos sentar. Qual é a língua? A primeira língua? Língua portuguesa. Tá? É a primeira língua. Vamos precisar de intérprete? Depende da ação que eu vou realizar. Tá? O ideal é levar o intérprete, porque na hora você pode encontrar pessoas mais velhas, né, idosas, tá, que têm dificuldade em entender, compreender a língua portuguesa. Tá? O trabalho que eu vou desenvolver, quais são as linguagens jurídicas que é necessário traduzir? Tá? Que é necessário tornar mais simples essa linguagem para que o outro entenda, compreenda. Isso tudo tem que estar presente no planejamento. Bem, o outro povo indígena da região do Oiapoque são os Galibi-Calinã. Tá? Os Galibi-Calinã são provenientes da região do Rio Maná, no litoral da Guiana Francesa, tendo migrado para o Brasil por volta do ano de 1950. Ou seja, é um povo indígena que veio da Guiana Francesa para o Brasil. Na Guiana Francesa, definiu-se como Calinã ou Galibi, e no Brasil, à medida que se estabeleceram no Baixo Rio Oiapoque, tornaram-se conhecidos como Galibi do Oiapoque. Os Galibi-Calinã, na literatura, eles são conhecidos como Calinã ou Galibi do Oiapoque. Tá? É interessante, né, conhecer o povo Galibi-Calinã. Primeiro, porque a única aldeia Calinã é a aldeia São José dos Galibi. Eles estão presentes em somente uma aldeia. Tá?
E o mais interessante ainda, conhecer esse povo, porque eles somam aproximadamente 41 pessoas que vivem somente na aldeia Galibi. Ou seja, em termos populacionais, é o menor povo da região do Oiapoque. Tá? Vocês vão encontrar os Galibi Calinã somente na aldeia São José dos Galibi. Tá? E o importante é que na aldeia, né, em todas as aldeias do Oiapoque, você não vai encontrar somente um povo indígena. Se você adentra a aldeia do Manga, você vai encontrar não só caripuna, a maioria são caripuna, mas você vai encontrar Galibi Maruorno, você vai encontrar Palicu e também Galibi Calinã. Tá? Mas a maioria dos Galibi Calinã, você vai encontrar somente na aldeia São José dos Galibi. Esses dados aqui foram dados do DICEI de 2024, tá? Do número da população Galibi Calinã. Então, é o povo com maior índice populacional do Oiapoque. Bem, linguagem simples e comunicação, né? No tocante à língua, os mais velhos falam Creol e os mais jovens a língua portuguesa. A primeira língua na aldeia São José dos Galibi é a língua portuguesa. É a primeira língua. Somente os idosos que falam o Creol. Tá? Planejou ação para a aldeia São José dos Galibi. Qual é a primeira língua? Língua portuguesa. Se a ação for envolver os idosos, precisa de intérprete. Tá? É necessário. Eu vou encontrar só Galibi Calinã na aldeia São José? Não. Você vai encontrar caripuna, Galibi Maruorno e também Palicu. Na escola, da última vez que eu estive na aldeia do Manga, no mês passado, eu conversei com a diretora da escola. E ela disse que eles estão atendendo umas crianças do assentamento, lá próximo do Oiapoque, que não são indígenas. Tá? Mas estão sendo atendidos pela escola indígena. A lei proíbe? Não. Não proíbe esse atendimento. Bem, gente, e os Palicu, tá? Para finalizar, os Palicu, eles vivem tanto no Brasil como na Guiana Francesa. Assim como os Galibi Calinã, nós vamos encontrar Palicu tanto no Brasil quanto na Guiana Francesa. O maior número de Palicu nós vamos encontrar na aldeia Cumenê. Alguém aqui já foi na aldeia Cumenê? Não se preocupe, TRE vai organizar uma ação e nós vamos lá. Bem, aldeias do povo Palicu, são 13 aldeias no total, tá? Distribuída aqui no território indígena Uaçá. Então, nós temos aldeias às margens do rio Urucauá e aldeias às margens da BR-156. Bem, e a comunicação com o povo indígena Palicu? Os Palicu, eles falam Paricuaqui. A grande maioria dos adultos e jovens fala a língua portuguesa, que foi aprendida nas transações comerciais, nas relações de trabalho, no processo de escolarização. Tá? Eu vou falar, em relação aos Palicu, o processo de comunicação, o que os professores que trabalham com eles, tá? A partir de algumas pesquisas que eu fiz com esses professores. Tá? Do Oiapoque, o povo indígena, que tem mais dificuldade de comunicação em relação à língua portuguesa, é o povo indígena Palicu. Tá? Então, no momento em que o TRE vai planejar uma ação nas aldeias Palicu, são essas aldeias aqui, tá? É necessário levar isso em consideração. Tá? Os Palicu é necessário a presença de um intérprete, dependendo da aldeia onde essa ação for desenvolvida.
No momento do atendimento, a abordagem às indígenas pode ser a mesma, padrão, para o indígena, do sexo masculino para indígena? Ou tem alguma diferença no momento de se dirigir às mulheres? Bem, o atendimento depende de cada povo. Tá? Lembra que eu falei no início? São povos diferentes, com culturas diferentes. Tá? Por isso que é importante conhecer cada povo. Isso é fundamental. Quando você for fazer o atendimento. Se eu for fazer um atendimento com os Palicu, é importante eu conhecer um pouco. Tá? Nós temos aí muita literatura disponível nas redes sociais. Tá? Você tem muitas pesquisas já realizadas falando sobre esses povos. Tá? Então é bom dar uma lida primeiro. Né? Quem são os Palicus? Qual é a primeira língua falada nas aldeias? Tá? A primeira língua é a língua portuguesa, mas nós temos aldeias em que a língua portuguesa não é a primeira língua. Então, se a ação for desenvolvida nessa aldeia, a presença do intérprete é fundamental. Em relação ao atendimento aos homens, mulheres e crianças, nós temos que levar em consideração as diferenças. Se eu for fazer atendimento com o povo indígena Ayampi, que é um povo indígena de recente contato, geralmente os homens são atendidos primeiro. E as mulheres vêm em seguida. Vocês estiveram lá e observaram isso, né? Porque isso faz parte da cultura Ayampi. Quando você estava atendendo as mulheres, o marido estava do lado. Coisas que elas não entendiam, ele explicavam a elas. É diferente da nossa cultura, né? Então, a diferença, ela precisa ser levada em consideração. A diversidade, no momento do planejamento da ação, é importante. É diferente na aldeia do Manga. A aldeia do Manga é o povo caripuna. Na aldeia do Manga, nós temos a presença forte ali do movimento das mulheres indígenas. Nós temos mulheres vereadoras. Então, é uma sociedade totalmente diferente da sociedade indígena Ayampi. Então, essas diferenças, elas precisam estar presentes no momento em que vocês forem planejar as ações. Elas precisam estar presentes, para que realmente aconteça uma comunicação eficaz e eficiente. E a linguagem simples, ela é fundamental, para que o outro te entenda, te compreenda. E os objetivos da ação sejam alcançados. Bem, mais alguma pergunta? Não, acho que ficou bem claro. Bem, gente, eu finalizo aqui com uma imagem, né? Iete, em língua Ayampi, que quer dizer obrigado, e aqui é o momento em que eu estive na aldeia com o pajé Ciciuá, da aldeia Aramirã. Muito obrigado, né, por esse momento de aprendizagem. Agradecer novamente ao TRE, na pessoa do Rinaldo. Obrigado. Bom, obrigado, Edielson. Né? Então, para finalizar, eu quero falar para os colegas que estão no YouTube, tem um link aí de frequência, é importante que vocês registrem a frequência de vocês, né? Para que a gente envie o certificado pelo e-mail correto lá, para que todos tenham acesso à certificação disso aqui, né? O nosso tempo é curto, mas existia N informações para passar, e são muitas culturas, são muitos comportamentos, mas a gente aprendeu muito no convívio que a gente passou lá na comunidade do Ayampi. Realmente, quando a gente chega, as mulheres ficam tudo num canto, os homens ficam no outro, né? E eles precisam reconhecer uma liderança para eles poderem se aproximar e a gente ter esse acesso,
né? Essa questão da enfermeira que você falou, que jogou a criança para cima e a índia tomou. A gente tinha uma servidora amiga nossa, a Lina, ficava lá e via os meninos fazendo, comendo alguma coisa assim, e ela queria ir lá para tirar. Ela disse assim, a mãe desse menino não está vendo isso? Não tá, mas essa é a cultura dela, não é a tua. Né? Então a gente tem que compreender as diferenças, entender o comportamento daquele povo, né? E é muito interessante, a gente aprendeu muito naquela semana que a gente conviveu lá. A gente percebeu como a vida é simples, né? E coisas pequenas que tornam você tão feliz e uma qualidade de vida muito interessante. Mas eu fico por aqui, registre a presença, muito obrigado e aguardo que a gente vai ter mais eventos aí. Obrigado, Ediels, parabéns aí pela sua fala.